Nessa série, né, do Dicionário de Deus, nós já aprendemos uma série de palavras de forma bem mais profunda. Palavra que quando você lê na Bíblia, agora você vai ver com outros olhos, vai entender o que Deus quer te comunicar. E as palavras que nós já vimos aqui nas séries anteriores, se você perdeu alguma, você pode ir lá no YouTube. Lá tem parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. E as palavras que nós já vimos aqui, o que Deus quer nos falar quando Ele diz lá na Bíblia sobre abdicação, o que Ele fala sobre amor, o que significa autoridade, o que significa bênção, o que significa Bíblia, o que o crente precisa entender com relação à Bíblia, comunhão, Cristo, cruz, Deus, Espírito Santo, fonte, fogo e graça. Uau! Melhoramos muito o nosso vocabulário celestial. Então agora a gente já começa a ter uma comunicação fluente com os céus, né? E eu espero que você já tenha percebido, né, que essa fluência, ela se dá através do significado das palavras. E é isso que a gente está fazendo aqui. Quando Deus quer nos comunicar com alguma dessas coisas, Ele lança uma dessas palavras e a gente precisa profundamente entender isso. E hoje nós vamos ver mais 3 palavras, aprender mais 3 palavras do dicionário de Deus. Primeira palavra, idolatria. Segunda palavra, igreja. O que significa isso? Terceira palavra, justiça. E podem ter certeza do seguinte, viu, gente? Muitos de nós, independente do seu nível de escolaridade, independente do seu grau de instrução, muitos de nós não entendemos a fundo essas 3 palavras: idolatria, igreja e justiça. E hoje a gente vai se aprofundar, nos aprofundar nessas 3 palavras. Então eu espero que você venha com a gente, tá? E a gente vai começar em oração. Senhor, te louvamos e te agradecemos por mais um domingo, por mais um tempo na tua casa, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque é maravilhoso estar aqui, Senhor, reunido com os meus irmãos, Senhor. É maravilhoso, Senhor, entoar, Senhor, cânticos a Ti. É maravilhoso, Senhor, poder adorar o Teu nome, Pai. Louvado seja o Teu nome em todo o tempo, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja abrindo os nossos corações, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, para que a gente possa perceber, entender e absorver, Pai, toda a porção que o Senhor tem para nós hoje, Pai. Nós abdicamos, Senhor, daquilo que nós entendemos para receber, Senhor, um entendimento vindo dos céus, Pai. É assim que nós queremos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, hoje a primeira palavra do nosso dicionário é a palavra idolatria. E eis aqui uma palavra de extrema importância para o cristão. O cristão precisa entender profundamente o significado dessa palavra. E eu vou lhe dizer uma coisa: a maioria dos cristãos não entendem. A primeira coisa que a gente precisa entender com relação à idolatria é que a maioria de nós pensa que idolatria ela tem um formato, algo específico. Ou seja, quando se fala em idolatria, a gente pensa logo em esculturas, a gente pensa logo em imagens, a gente pensa logo em amuleto, a gente pensa logo em Bíblia aberta na sala, a gente pensa logo em outros deuses. Isso não está errado, mas esse não é o conceito total de idolatria. Idolatria vai muito além disso, porque se você não tem um amuleto, se você não cultua imagens ou algo semelhante, e se você não tem uma Bíblia aberta dentro da sua casa, ou se você não anda com qualquer tipo de cruz no seu peito e tudo, ou se você não venera nenhum santo, você diz: então eu estou completamente livre de idolatria. Opa! É aí onde a gente se engana, é aí onde a gente erra. E muitas vezes nós somos crentes idólatras ou cristãos idólatras, que idolatramos coisas sem nem percebermos.
E o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que nos equipara a Deus. É tudo aquilo em que nós nos equiparamos, ou que nós nos comparamos, ou que nós nos absorvemos e temos a nossa segurança nisso. Idolatria é tudo aquilo que você coloca a sua confiança. Agora presta atenção, querido, porque a idolatria, ela é muito mais sucinta do que a gente pode imaginar. Quando você ora a Deus pedindo algo, clamando por cura, ou por qualquer outra coisa, você está confiando em Deus o seu problema. Vocês estão entendendo até aqui? Então, quando você ora a Deus e você está com qualquer problema, você diz: Senhor, eu estou com um problema, me ajuda. Senhor, você coloca em oração a sua fé. E quando você pede a ajuda a Deus, você está dizendo: Senhor, eu confio em Ti, eu coloco a minha confiança em Ti, e eu estou pedindo que o Senhor me ajude, porque eu tenho fé que o Senhor pode me ajudar. Agora, quando você reza para algum santo, pedindo qualquer coisa a Ele, você está confiando naquele santo. E esse é o problema. Esse é o problema. Nós precisamos ser claros, queridos, porque é mais ou menos assim: pastor, o senhor está agredindo alguma religião? Não, querido, eu estou falando a verdade, com todo o respeito. Mas a verdade, ela precisa ser dita, porque é como se você tivesse indo em direção ao abismo e a pessoa dissesse assim: não, mas espera aí, não agride ele, não fale palavras, não, e você indo para o abismo, quando na verdade você precisa ouvir algo do tipo: ei, tem um abismo aí na frente. Então, quando a gente diz que quando você reza para algum santo, você reza para alguma imagem, você está colocando a sua confiança naquela imagem, o que a gente está dizendo para você: ei, você está indo para o abismo. E a geração que nós temos hoje é uma geração que não quer ouvir Deus. Ela quer ouvir os seus próprios ouvidos, a sua própria mente, aquilo que a sua própria mente diz. Eu mesmo sou uma pessoa que eu nunca lidei muito bem com essa coisa de: ei, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque se comerdes certamente morrerás. Eu já achava essa frase uma frase meio que ditatorial, meio que Fidel Castro. Quando eu entendi que a frase não era assim, eu já falei isso aqui, não foi assim que Deus falou. Deus falou: ei, filho, da árvore do conhecimento do bem não coma, porque se você comer, certamente você vai morrer, filho. Que diferença, Deus! Você deixa de ser um Deus autoritário, um Deus militar, sei lá, um Deus tudo para ser um Deus amoroso, um Deus pai. Como o pai chega para o filho e diz: filho, não coloca o dedo na tomada não, filhão, porque se você colocar o dedo na tomada, você vai levar choque. Aí o filho diz: pai autoritário, pai ruim. Aí o filho chega e toma um choque. E quando ele toma um choque, ele diz: por que eu tomei um choque? Filho, eu disse. Não são palavras de autoridade, filho. São palavras de amor para lhe dar segurança. Então é isso que a idolatria, ela gera em nós na fase sucinta dela, na fase que você nem percebe. Mas quantas pessoas estão se direcionando para coisas e colocando a sua confiança em coisas quando ela está indo para o abismo, quando essas coisas não podem ajudá-la, nem podem salvá-la de nada. Eu conheço crentes que são fiéis na igreja, mas só tem um probleminha, começam a ir em outros lugares. Conheço crentes que vão até terreiros de macumba quando tem algum problema, achando que lá tem mais poder. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: os falsos deuses também têm poderes. Eles podem até te ajudar. Pastor, mas eu fui no espiritismo e acabou o meu problema. Opa, cuidado. Pastor, mas eu fui na macumba e acabou o meu problema. Cuidado. Lá no livro de Êxodo você vai ler que quando Moisés fazia um milagre,
os magos do rei iam e faziam o mesmo milagre. Quando Moisés pegou o cajado e transformou o cajado em cobra, os magos do rei pegaram o cajado e transformaram cajados em cobra. Sabe para quê? Confundir o rei. Sabe para quê? Para manter o povo escravizado. Mas o que o rei não foi capaz de olhar, o que o rei não foi capaz de observar, é que o cajado transformado em cobra de Moisés engoliu as cobras dos falsos deuses. Isso eles não conseguiram enxergar. Deixa eu te dizer uma coisa. Os magos conseguiram ir até o segundo milagre. A partir do terceiro eles não conseguiram mais. Mas o milagre, às vezes, que você precisa, é um milagre fácil, que os falsos deuses são capazes de enganar. Eu só quero ouvir a voz da minha mãe, que morreu há 3 anos, que morreu há 4 anos, que eu estou com tanta saudade dela. Isso é fácil. Isso eu consigo. Se eu vou prendê-lo aqui, se eu vou prendê-la aqui, isso eu consigo. E nos prende. Quando Jesus olha e diz: errais porque não conheceis as Escrituras. Então nós temos que ter muito cuidado com a idolatria. Não adianta dizer que as imagens e as esculturas são como uma foto de um ente querido. Primeiro, porque isso é jargão. Não foi você que criou isso. Primeiro, você ouviu de alguém e achou bonitinho, que falou para alguém, que outro alguém repetiu, que chegou até o seu ouvido e você está repetindo isso. Não, isso não é idolatria não. Essas imagens que você vê aí são como fotos. Quem nunca escutou isso? Quando a gente fala de idolatria para alguém, alguém diz assim: não, ninguém venera isso não, são só fotos, como um ente querido. Aí sai replicando. Primeiro que você nem conheceu a pessoa. Então ela não é sua ente querida. Quem conheceu aqui é o santo que viveu há 250 anos atrás, né? E aliás, existe uma técnica de canonização. Não sei se vocês perceberam isso. Eles só canonizam de 100 anos para lá. Por que esperaram para canonizar Padre Cícero tanto tempo? Por quê? Não sabem por quê? Eu vou dizer para vocês. Porque toda a geração que conheceu ele já morreu. Sabe por quê? Porque ele é um homem, ele é gente. Eu não estou falando mal do Padre Cícero. Muito pelo contrário. Eu estou lendo um livro agora que ele cita Francisco de Assis. Cara, que homem. Que homem. O livro que eu estou lendo diz que Francisco de Assis, com 20 e poucos anos, até falei isso no Comunhão e Mesa. Francisco de Assis, com 20 e poucos anos, ele acordava de madrugada para orar quando todo mundo estava dormindo. E esse testemunho foi de um amigo dele, não foi nem dele. Mas era homem. Tinha outros defeitos. Então é importante a gente entender que a idolatria é quando você tira de Deus o mérito que é só de Deus. Sabe por quê? Porque Francisco de Assis acordava para orar para Deus. Para Deus. Então quando você idolatra Francisco de Assis, você está tirando o mérito de Deus que o próprio Francisco adorava. Por isso que eu não estou falando mal da pessoa. Eu estou corrigindo um erro de rota. Um erro de rota. E até porque, quando você diz: não, pastor, isso é só uma foto, como se fosse a foto de um ente querido. Querido, se você conhecesse mesmo, talvez ele nem fosse tão ente querido assim. Talvez você nem colocasse a foto. E às vezes a pessoa coloca a foto de um santo que nem conheceu, e da mãe não coloca. Então nós precisamos às vezes ser duro. Para quê? Para que a verdade prevaleça. Nessa sexta-feira nós tivemos o Comunhão em Mesa, né? Mais um tremendo. Foi maravilhoso. Quem esteve lá? Levanta a mão. Amém, amém. Foi tremendo.
maravilhoso. A gente conseguiu verbalizar um pouco das nossas forças, das nossas fraquezas, das nossas ameaças, né? Tudo aquilo que ameaça o cristão, tudo aquilo que é nossa força, e foi maravilhoso. E quando a gente estava falando das nossas fraquezas, uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, qual é a sua fraqueza? E eu comecei a falar minhas fraquezas. E eu disse uma coisa interessante, eu disse que essa igreja a gente opta por ser um pastor próximo. E quando você opta por ser um pastor próximo, você corre um risco. Sabe por quê? Porque quando você conhece o pastor, você começa a ver que o pastor é gente também. É muito lindo você conhecer o pastor só que vem aqui pregar e vai embora, e você diz: que homem, olha o que ele faz, tudo certo, olha, a casa dele deve ser maravilhosa, a casa desse homem deve ser perfeita. Só que não, né? Então, comunhão e mesa é exatamente para você conhecer, nós conhecemos uns aos outros, inclusive o pastor, e olhar e falar: cara, o meu pastor é irado, cara, o meu pastor ele tem essas fraquezas, cara, o meu pastor é gente. Então eu corro esse risco, mas eu prefiro correr o risco de você conhecer as minhas fraquezas do que correr o risco de você me idolatrar. Porque quando você conhece as minhas fraquezas, você para de olhar para mim. Mas quando você começa a me idolatrar, você para de olhar para Cristo. E eu prefiro que você continue olhando para Ele e você tire o olhar de mim. Porque o que eu estou fazendo aqui nem é mérito meu. Porque quando Deus dá um dom, é mérito dele. Então o que eu estou fazendo aqui é só exercendo o dom que Deus me deu, só isso. Não é mérito, querido. Não é mérito nenhum. Porque assim como eu estou aqui falando e exercendo o mérito, teve uma pessoa que veio ontem aqui e vem aqui aos sábados e lava o banheiro e ninguém vê, sabe? E esse cara, eu acho que ele tem mais mérito do que eu. Mais mérito do que eu. Chega aqui sábado, devagarzinho. Agora a gente contratou uma faxineira que vem de 15 em 15 dias. Aí ele me liga. Ele pensa que eu não sei. Aí ele só diz assim, pergunta assim: pastor, a faxineira vai hoje? Aí eu digo assim: vai não. Ele: tá bom, desliga. Quando a gente chega aqui no domingo, o banheiro está limpo. Pastor, a faxineira vai hoje? Vai. Ah, tá bom. Aí a faxineira limpa o banheiro. Então ele pergunta para saber, né? Tem mais mérito do que eu que estou aqui pregando, querido. Mas o risco de você me idolatrar é muito maior do que o risco de você idolatrar esse homem. Mas o Deus que me vê aqui pregando sabe que eu só estou exercendo o meu dom, assim como Ele está exercendo o dom dele. Então cuidado com a idolatria, porque a idolatria, ela te afasta de olhar para Deus, para olhar para pessoas. Então nós optamos por esse pensamento próximo, para que você possa conhecer, e cada um que a gente se conhece torna a gente. E detalhe, querido, apesar de conhecer o meu irmão, apesar de saber que o meu irmão está cheio de defeitos, eu sei que o meu irmão é santo. Esse é o detalhe. Eu sei que o meu irmão é santo, porque santo não é perfeição, santo é separação. Eu sei que ele foi separado, que Deus o separou para estar com a gente. O fato de você estar aqui hoje, querido, você já tem aí um processo de santificação, porque você optou por estar separado do mundo para estar ouvindo a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, agora a gente vai começar a pregar. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Êxodo 20, a gente vai ler de 3 a 6. Se você tem dúvidas com relação à idolatria, se você não estiver entendendo, olha só o que diz o livro de Êxodo, capítulo 20, versos de 3 a 6, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Aqui é Deus falando para o povo de Israel. Presta atenção, queridos, só para vocês entenderem o contexto do que está acontecendo. O povo de Israel foi 400 anos escravizado pelo povo do Egito. Ou seja, toda aquela geração, toda a geração passada era cultura de escravo. Eles tinham a cultura de escravo muito enraizada na mente deles.
Então a mente deles era mente de escravos. Deus consegue tirá-los da escravidão do Egito. Deus os conduz durante todo o deserto. E agora Deus está perto de entregar a eles uma terra prometida, para que enfim eles sejam uma nação. E agora Deus vai começar a dar instruções para que eles possam constituir uma nação organizada, tá? E os 10 mandamentos surgem daí. 10 mandamentos não é um capricho de Deus, não. Sabe o que é 10 mandamentos? É um amor de Deus dizendo assim: se vocês cumprirem essa constituição, vocês serão uma nação abençoada. Aí sabe o que nós temos hoje? Nós vamos falar sobre isso na justiça. Nós temos hoje, para que a gente possa cumprir a justiça de Deus, a gente tem Código Civil, Código Penal, Código Processual Penal, Código disso, Código daquilo. Aí não dá conta, aí tem Constituição Federal. Aí não dá conta, aí tem os artigos, tem os parágrafos, tem os incisos. Cara, obedece os 10 mandamentos, você vai ser uma nação abençoada. Não matarás, não adulterarás, não desejarás a mulher do teu próximo, não, e aí você vai ser abençoado. 10 mandamentos. Não precisa a linha A, a linha B, a linha C, nada disso. E aqui nesse contexto, Deus vai começar a dar instruções para o povo. Então é Deus falando. Deus vai começar a dar instruções para o povo, para que o povo se torne uma nação abençoada. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Queridos, deixa eu ser assim bem claro e bem didático com vocês aqui. Eu acho que se você quer aprender mesmo sobre a palavra de Deus e obedecer a Deus, com esse exemplo eu acho que você vai perceber. E eu acho que esse exemplo ele vai lhe convencer e vai fazer com que você entenda. Mas essa pregação é para aqueles que estão com os corações abertos. Presta atenção, tá? Essa pregação é para quem está ávido a aprender, para quem está ávido a assimilar. No Comunhão e Mesa nós aprendemos a diferença entre memorizar e absorver. Uau, foi tremendo. Memorizar é bom, mas absorver é tudo. Muitas vezes você nem consegue memorizar, mas se você absorveu, você vai. E hoje é dia da gente absorver, tá? Então vamos lá. Nós estamos falando de idolatria, não perde aí o raciocínio não. Quantas empresas Nike originais, Nike, a marca Nike, existem no mundo? Uma, a Nike. Só a Nike é Nike. Não é assim? Só existe uma empresa Nike. Ela pode ter vários filiais no mundo, mas da marca Nike só existe uma empresa. Agora, quantos produtos falsificados da Nike? Eu estou sendo bem rasteiro assim, bem didático para a gente entender. Estamos falando de idolatria, não perde o bonde não, o fio da meada não. Só existe uma Nike. Quantas empresas de falsificação, dizem que é na China, Taiwan, né, essas coisas. Quantas empresas de falsificação e produtos falsificados Nike existem no mundo? Milhares e milhares e milhares. Sabe o que acontece? Você pode estar usando um produto falsificado e não entender. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 5. Porque só há uma Nike. Só uma empresa Nike. Mas existem muitas falsificações. Tá? Isso é para você entender. Agora olha o que 1 João 5, versos 20 e 21. Vai nos revelar. A partir desse exemplo, olha agora. Presta atenção. Sabemos também que o Filho de Deus... Uau, está falando de quem é o Filho de Deus?
Jesus. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Uau! E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Vocês estão entendendo? Estão entendendo o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, ele está dizendo assim: o Filho de Deus, Jesus Cristo, é o verdadeiro. Está falando de ídolos. E ele veio para que vocês conheçam o verdadeiro. Aí no final ele diz: guardem dos ídolos, guardem-se dos ídolos. Querido, qualquer outro nome que você se prostra, que você se ajoelha. Eu morei em Juazeiro uma época, morei no Crato. E lá tem a festa de Santo Antônio. Eles pegam um tronco de madeira enorme, enorme, e botam ali, parece que umas 100 pessoas para levantar aquele tronco. Não sei se vocês já viram isso. E as 100 pessoas carregando o tronco, pesado e tudo. E eles dizem que se você tocar no tronco, você casa, arruma um marido. Mas é gente, é mulher pegando nesse tronco, correndo atrás do tronco, para ver se arruma esse marido. Você está colocando a sua confiança em quê? Num tronco? Percebe, gente, como às vezes a gente não tem noção. E aí 1 João 5:20, ele está dizendo: ei, Jesus veio para que você conheça o que é verdadeiro, porque tudo isso aí é falso. Tudo que estão dizendo para você aí é falso, querido. Mas quando tiver a próxima festa, vai estar lotado de gente lá. Agora vamos para a Bíblia. Quantos deuses verdadeiros existem na Bíblia? Agora, quantas falsificações existem na Bíblia? Vários. A Nike foi exemplo só para você entender que aquilo que está no mundo físico também acontece no mundo espiritual. Você pode estar adorando ou idolatrando algo falso hoje. E a idolatria ela é tão sucinta que muita gente cai sem nem perceber. A idolatria ela vai surgindo aos poucos na sua vida, ela vai roubando o seu coração, ela vai roubando o seu tempo, até o ponto de dizer assim: eu não tenho mais tempo para Deus. Ei, quando você diz que não tem mais tempo para Deus, o que você está querendo dizer é que você não prioriza mais Deus no seu tempo. É isso que você está querendo dizer. Tem um aplicativo dentro do seu celular, ele já vem no seu celular, que ele vai te informar quanto tempo você passa nas redes sociais. O irmão lá no Comunhão e Mesa comentou que aprendeu a dizimar o tempo. Uau, que maravilha, cara, que descoberta maravilhosa. Ele disse: cara, eu aprendi a dizimar o tempo. Se o tempo tem, o dia tem tantas horas, eu preciso entregar a Deus tantas horas. E o que você tem entregue a Ele? Quanto tempo do seu dia você tem entregue a Ele? Então a gente vai idolatrando coisas que vão nos distanciando de Deus. E é o mesmo raciocínio do casamento. Vários casais chegam para a gente dizendo que querem o divórcio porque o amor acabou. Ouvimos isso várias vezes. Pastor, a gente quer o divórcio porque... Não, pastor, o amor acabou. Querido, o amor não acaba. Não acaba. E o amor só vai acabar se você morrer e for para o inferno. Porque se você for para o céu, aí que você vai conhecer o amor verdadeiro. Aí que você vai experimentar o amor verdadeiro.
Mas o amor não acaba, o amor ele é redirecionado. Você casa, ai, é o amor da minha vida, a paixão da minha vida, ai minha querida, e com o decorrer dos dias, você vai redirecionando essa atenção para outras coisas. Tem gente que acha que o amor acabou quando ele está redirecionando esse amor para aquele tempo de solteiro que ele tinha, para sair com as cervejinhas com os amigos. Aí diz que não tem liberdade. Como não tem liberdade? Ela está te algemando. Às vezes dizem, pastor, perdi a liberdade. O que, cara? Ela está te algemando, ela te algema dentro de casa. Não, pastor, não é isso não. É porque eu queria sair com os amigos. Ah, então isso não é liberdade. Faça o seguinte, cara, saia com os amigos e leve ela. Não, pastor, aí porque não dá, porque... Ah, então você não quer liberdade, você quer libertinagem. É diferente. Aí pode ter certeza que ela não vai concordar. Então o amor não acaba, o amor ele é redirecionado. Mas o nosso pensamento ele gera em torno disso. Cuidado com que para onde você está direcionando a sua atenção, o seu tempo, muito cuidado. Você crê que Deus fala através dos profetas? Você crê nisso? Crê? Então, olha só, ouve bem o que Deus falou através do profeta Isaías. Lá no capítulo 42, no verso 8. Olha o que Deus falou para Isaías. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem o meu louvor a imagens. Olha o que Deus falou para Isaías. Eu não vou dividir minha glória, não. Querido, ele está certo. Eu não vou dividir a minha glória com essas imagens. Sabe por quê? Não é porque ele seja ruim. É porque ele sabe que as imagens não são capazes de fazer nada. Nada. Absolutamente nada. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Eu não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. E aí eu até quero fazer um adendo aqui com vocês. É legal que você diz assim, pastor, qual é a versão correta? Querido, as duas. As duas são corretas. Muitas vezes uma complementa a outra. Não fica com esse raciocínio de que elimina uma, elimina a outra. Não. Usa uma, se não entendeu, pega a outra. Tá? Não tem nenhuma que não seja assim fora do contexto, não. Tira isso da tua cabeça. Isso é coisa de teólogo que quer ser mais santo do que o Papa, né? Tem essa história, né? Não, leia. Pode ler. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A idolatria ela não é somente por imagens esculpidas, não. A idolatria ela surge de diversas formas. Ela pode ser uma imagem, pode ser uma estátua. Ela pode ser um amuleto, mas ela pode ser também um dinheiro. Ela pode ser um namorado. Ela pode ser um emprego. Sabe por quê? Porque os ídolos nos separam de Deus. Os ídolos tiram o nosso tempo com Deus. Os ídolos nos escravizam. Somente Deus nos dá a liberdade. Então, queridos, peça a Deus que sonde o seu coração. Cuidado. Nós temos gente aqui que está começando carreira nova. Nós temos gente aqui que está começando a vida. Nós temos gente aqui que já está no final de carreira. O que eu quero dizer é o seguinte: cuidado com os ídolos sucintos, sabe? Porque nunca você vai ter tempo suficiente para adorar a Deus se você não priorizar o seu tempo. Mas se você priorizar o seu tempo, você sempre vai ter tempo suficiente para adorar a Deus. Essa é uma verdade. Eu nunca vi uma pessoa que priorizava Deus e dizia que estava sem tempo para amar a Deus. Eu já vi ele dizer assim, cara, eu estou sem
Eu estou sem tempo para ir à festa, eu estou sem tempo para isso, eu já vi. Hoje, cheguei para Regina e quem conhece lá em casa a minha varanda é de frente para a piscina lá de casa. Aí quando você olha para a varanda, você vê logo a piscina. E tem vários meses que a gente não desce para a piscina, não tem tempo para descer para a piscina. Aí estava eu, a Regina e o Luquinha conversando, e a gente olhou e disse, puxa, faz tempo que a gente não vai para a piscina, né, descansar. Aí o Luquinha até disse assim, eu fui o último, pai, que foi um amigo dele lá, eles desceram, foram para a piscina e tal. Disse, é verdade, você foi o último. Não temos tempo de ir para a piscina. Mas eu não tenho a desculpa de dizer que não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para a piscina porque eu priorizei Deus em algumas vezes. Eu não estou falando de mim, querido. Eu estou falando de prioridade. Entendeu? E às vezes você diz que não tem tempo para Deus, mas olha a tua agenda, olha o que você está fazendo. Às vezes a tua agenda está sendo o teu ídolo. E o que você botar vai consumir o teu tempo. Pastor, mas eu preciso de pós-graduação. Pastor, mas eu preciso de um mestrado. Pastor, mas eu preciso de um doutorado. Querido, nós estamos falando às vezes de meia hora. Nós estamos falando de 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Sabe? Nós não estamos falando de você tirar 8 horas por dia, não. Quem dera, quem dera. Mas nós estamos falando de começar. Nós estamos falando do básico. Sabe? De olhar e falar assim, puxa vida, hoje eu li a minha Bíblia, que maravilha. De olhar e falar assim, olha, tem 3 semanas que todo dia eu faço o meu devocional, que maravilha. Olhar e falar assim, puxa vida, eu estou tendo um tempo de solitude com Deus, que maravilha. É disso que nós estamos falando. E se você não está tendo tempo para isso, idolatria. Algum ídolo está te roubando o tempo de Deus. Por isso que idolatria entrou no nosso dicionário, para que a gente possa entender que o crente não está livre desses falsos deuses. Amém? Vamos para a próxima? Próxima palavra do nosso dicionário, outra que a gente precisa entender bem: igreja. Uau! Igreja é uma palavra que ela gera um pouquinho de confusão nas nossas mentes, especialmente na mente dos cristãos, especialmente na mente dos cristãos evangélicos, por causa da diversidade de igrejas que existem hoje, né? Hoje tem igreja para todo gosto. Eu às vezes chego para uma pessoa e digo, você não vai para a igreja? Não, não fui para a igreja, que eu visitei uma igreja e lá tinha um som muito alto. Eu digo, cara, mas tem igreja com som baixo. Não, mas eu não vou para a igreja porque eu vou para uma igreja e não consegui ouvir nada. Mas tem igreja que você ouve. Ah, eu fui para a igreja, mas eu não gostei porque lá todo mundo batia palma muito alto. Tem igreja que nem batem palma, sabia? Eu já frequentei a igreja com a Regina, que era pecado bater palma. E a gente não conseguia sair daquela igreja, lá em Salvador, essa igreja. Não conseguia, a gente olhava e dizia, amanhã, domingo que vem a gente não vem não. No domingo seguinte a gente estava lá, a gente passou 1 ano e meio nessa igreja. Deus tinha propósito para a gente lá naquela igreja. Proibido bater palma, tem, sabe? Pastor, não vou para a igreja não, porque não tem criança. Tem igreja com criança. Pastor, não vou para a igreja não, porque o pastor da igreja não pregou nada com nada. Tem pastor que prega tudo com tudo. Então, na verdade, você não vai à igreja porque você não quer, filho. Não quer. Eu não estou dizendo o que é certo, o que é errado, melhor ou pior. Eu estou dizendo a diferença entre a igreja evangélica para a igreja católica. A igreja católica, ela é uniformizada. Ela tem uma missa só em todo lugar do Brasil. A igreja evangélica não tem uniformidade nenhuma. Essa é a diferença. Sabe? Eu gosto só de pastor que fale de alegria, de prosperidade. Pastor que prega só prosperidade. Tem. Você vai achar. Sai procurando aí que você acha. Aqui a gente bate mais forte. E às vezes a pessoa chega para mim e diz, pastor, hoje eu apanhei. E eu que apanho 2 vezes, preparando e falando. Você pensa que quando eu não falo de pecado aqui eu não apanho não? Sai quebrado, filho. Quando eu estou preparando, que eu digo, fala Deus.
Me disciplina, Deus, e vou. Mas igreja é isso, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque existe essa diversidade, né? E por causa dessa diversidade, um conceito unificado de igreja torna difícil para a gente compreender e para a gente visualizar. Na Bíblia, a igreja é chamada de corpo de Cristo. Sempre que você ouvir a palavra igreja, imagine corpo de Cristo. Para quê? Para explicar a nossa união com Cristo e a união com os irmãos. Por isso que quando... Eu não sei se você sabe disso, querido, mas olha só. Quando chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, qual é o mandamento mais importante? A gente pensa logo nos 10 mandamentos, né? Mas naquele tempo, os judeus, eles tinham 613 mandamentos. 365 mandamentos negativos, não pode, não pode, não pode. E o restante, mandamentos positivos, pode, pode, pode. E era muito comum a discussão entre eles qual era o mandamento mais importante, qual era o mandamento, porque mandamento tal, ligado com mandamento tal, confundia e tal. E aí, mas já que eu não posso isso, e posso isso, será e tal. E isso era uma discussão tremenda. Então, quando eles chegam para Jesus, eles estão baseados nesses 613 mandamentos. E eles escolhem o melhor teólogo que eles tinham para testar Jesus. E quando eles chegam para Jesus, diz: qual é o principal mandamento? Jesus não fala nenhum dos 613. Jesus olha e diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como assim? Como assim? Calou a boca deles, sabe? Tremendo isso. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: quando você ama a Deus e quando você ama o próximo, querido, você está apto a receber o que os céus têm para oferecer. Por isso que na casa de oração a gente se move com muita simplicidade. Amar a Deus e amar ao próximo. Essa é a nossa caminhada. É sobre isso. É sobre isso. Uma pessoa uma vez chegou para mim e disse assim: pastor, e se entrasse aqui um travesti? Eu disse: é gente ou não é? Vamos amá-lo ou não vamos? Pastor, mas a igreja estaria aceitando? Claro. Talvez ele seja menos pecador do que eu. É porque o pecado dele às vezes é latente. Mas eu oro para que a gente se prepare. E se entrar um ali, eu vou dar um abraço nele tão grande. Eu vou dizer para ele: eu quero ouvir o que você tem para me dizer. Mas será que você ouviria o que eu tenho para lhe dizer? Mas ele só vai ouvir o que eu tenho para dizê-lo quando ele começar a confiar em mim. Então todo relacionamento não começa com confronto, começa com amor. Você só pode confrontar aquele que você amou antes, porque senão é legalismo. Nós não temos o direito de confrontar aquele que a gente não amou antes. Então, se entrar alguém ali, qualquer pessoa que seja, primeiro a gente vai amar, depois a gente vai confrontar. E é assim com todos. Com todos. Mas confrontar por quê? Porque o amor também confronta. A Bíblia diz que o pai disciplina aquele que ama. Então igreja é isso, queridos. Então, como a Bíblia é chamada de o corpo de Cristo, então todas as partes do corpo precisam estar ligadas, precisam estar juntas. Os cristãos, eles precisam trabalhar unidos para a obra do Senhor. E assim como a cabeça, ela comanda todos os membros do corpo, Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça dessa igreja. Então, a igreja que nós vemos hoje, ela é a reunião de santos. E quando Deus abre os nossos olhos para a gente perceber isso, e quando Ele nos dá maturidade e entendimento,
Nós não diminuímos o papel da igreja, muito pelo contrário. Nós damos à igreja o papel certo dentro da sociedade. É isso. Eu costumo dizer, queridos, que o cristão ele passa por 3 fases com relação à igreja. Com relação ao entendimento da igreja. A primeira fase é quando ele acha que igreja é um lugar. É a primeira fase. E não é ruim não, é bom, porque pelo menos ele está reconhecendo. Sabe como é que você nota que o cara está nessa fase? Quando ele passa numa igreja, ele faz assim, ó. Aí você diz, o que foi que aconteceu? Eu disse, não, passei numa igreja. Aí você, uma vez eu estava no Uber, conversando com o Uber, ele olhou, eu disse, o que foi, cara? Aí ele, não, eu passei numa igreja. Entendi. Tá. Então a primeira fase é quando você acha que a igreja é um local. Você passa e você vê ali. E geralmente você discerne a igreja por quê? Pela arquitetura, pelo tipo de urbanismo que a igreja tem, talvez uma cruz lá no alto, né? Um tipo medieval diferente, né? Vitrais coloridos, e aí você disser, opa, ali tem uma igreja. Esse é o primeiro nível. O segundo nível, eu acho esse nível, claro que é melhor do que o primeiro, mas é um nível ainda perigoso. É o nível que você olha e diz assim, mas eu sou a igreja. Eu sou a igreja, ótimo. Maravilha, querido, você deu um salto tremendo, e é verdade. Né? Mas por que perigoso? Perigoso porque você diz assim, eu não preciso da igreja, porque eu sou a igreja. Tá, querido, tá, e não está indo, por quê? Não, porque eu sou a igreja. Mas tem um terceiro nível. O terceiro nível é quando você começa a notar que você não é igreja. Como assim, pastor? Não, você é membro da igreja. Você é membro do corpo. E isso faz muito sentido para mim. Porque eu vivi uma experiência de cortar um membro do meu pai e enterrar o membro do meu pai. Meu pai era diabético, ele precisou cortar uma perna. E eu não sabia. Mas quando você corta um membro, você precisa enterrar aquele membro. Assim como você enterra uma pessoa. Eu só soube disso no dia que cortaram a perna dele. Quando cortaram a perna dele, chegaram lá com um negócio. Eu disse, o que é isso? Não é a perna do seu pai, você tem que enterrar. Eu disse, tem que enterrar? Tem que enterrar. E eu olhei e disse, meu Deus. É mesmo, tem que enterrar. E eu entendo, porque eu acho que eles acham que é um respeito à pessoa, parte da pessoa. E eu não ia discutir com o cara, né? Tá, ok, não, a gente vai enterrar. E a gente levou para o cemitério. Tava lá o jazigo, marcamos tudo, pagamos tudo. E estava vindo o enterro de lá para cá com muita gente, o caixão, e eu e a Regina de lá para cá, com um caixãozinho bem pequenininho andando. Eles olhavam assim para a gente, faziam assim, ó, como se fosse assim uma coisa de outro mundo. Só eu e a Regina aqui com um caixãozinho pequeno. A gente não ia convidar ninguém para enterrar uma perna, né? Fazer o velório de uma perna. Aí, né, ficava macabro, né? Aí eu e a Regina lá, e tudo, enterramos. Aí no final o cara olhou e disse assim, vocês querem fazer uma oração aqui, que eu vou fechar aqui o caixão. Aí eu disse, não, pode fechar, é só um membro. Nós vamos orar por quem é o dono do membro, que está sendo enterrado ali, ele ainda está vivo, é esse aí que nós vamos orar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando você pensa assim, eu sou a igreja. Não, você é membro, querido. E um membro fora do corpo, eu estou dizendo, tudo isso foi para dizer isso. Um membro fora do corpo só tem uma utilidade, enterra. Só tem essa utilidade. Então se você é membro, e aí você precisa perceber que você não é a igreja é um todo, em que Cristo é o cabeça. E se você é um membro e você está fora do corpo, querido, você está pronto para ser enterrado. Pronto para ser enterrado. Volta para o corpo. E o corpo não é dia de domingo, não. O corpo é todo dia. O corpo é se ligando. Olha, se você não está participando, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Aqui tem irmão que está se ligando todo dia, tem irmão que está se vendo quase todo dia, tem irmão que está saindo para comer, tem irmão que está saindo para lanchar, tem irmão que está saindo para conversar. Pastor, mas por que não me chamam? Porque você tem que se escalar. Sabe aquele irmão que se escala? Eu vou, bora.
É assim. Então esse é o terceiro nível, que é o melhor nível. Você não é igreja, você é corpo. Você é membro da igreja, parte do corpo. E aí quando o cristão ele percebe isso, ele fica pleno. Por que ele fica pleno? Se eu agora não sou a igreja, eu sou só parte dela. Porque agora ele entende cada peça da composição da igreja. Por isso que ele fica pleno. Quando ele pensa que a igreja... Imagine que a perna pensasse que era o corpo todo. Imagine que o nariz pensasse que é o corpo todo. Mas quando a perna entende que ela é só perna, ela começa a entender a plenitude do corpo. E quando você entende que você é só membro, você começa a entender a plenitude do corpo. Quando ele entende que ele é membro, ele entende que ele é incompleto quando ele está só. Então, próximo, né, a peça 2, aí ele vai entender que como ele é só parte do membro e ele não está completo, ele começa a olhar para o próximo. Entendeu? Cara, se é igreja também, se é membro também, sou membro também. Uau, vamos caminhar junto, para a gente formar o corpo. Entenderam? Por isso que Jesus diz uma coisa interessante. Jesus diz: quando 2 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. São pelo menos 2 reunidos, certo? Em nome dele, porque ele é o cabeça. Não é só reuniãozinha de 2 não, de 3 não. Então aqui, querido, já dá um corpo bacana. Sabe por quê? Porque nós estamos em nome dele. Percebe? Isso é ser igreja. Então a igreja precisa ser um local. Preste atenção nisso. Eu vou falar um pouquinho agora sobre qual é a igreja que Deus quer. Existem algumas características. Vou falar rapidamente aqui, porque a gente já está quase terminando. Algumas características que a igreja precisa buscar para se tornar uma igreja segundo o coração de Deus. E aí você precisa ter cuidado quando você buscar uma igreja para você congregar, tá? Quais são elas? Primeira, a igreja precisa ser um local organizado que dá lugar ao agir de Deus. Isso não é fácil não, porque aqui pode haver erro dos 2 lados. O primeiro é quando a igreja não se organiza, só dando lugar a Deus. Não, Deus vai agir, não, Deus vai falar. Deus... Tá, querido, mas você se organize. Eu conheço algumas coisas que a pessoa não se organiza. Não, mas deixa, vai dar certo, Deus vai agir. Eu não funciono assim. Então, o que é a igreja? Ela é um lugar organizado que deixa Deus agir. Você organiza e deixa tudo pronto. Mas ao mesmo tempo, você dá lugar para que Deus fale. Tem um outro jargão que as pessoas não entendem, que é dizer assim: está pronto para deixar Deus bagunçar? Querido, eu nunca vi Deus bagunçando não. Eu já vi Deus agindo. Bagunçando é diferente. Eu já vi o diabo bagunçar, mas Deus não bagunça não. Deus age. Então nós somos uma igreja que a gente organiza, mas deixa Deus agir. Quem aqui frequenta o turno de oração tem uma organização, mas é o Espírito Santo quem está agindo ali. Diz de quarta-feira, 7h30 da noite, nosso turno de oração. Se você nunca participou, tá perdendo. Quem aqui já veio, quem já participou do turno de oração? Amém, amém. É outra coisa que a gente precisa puxar a orelha, né? Nós somos casa de oração. Casa de oração. Casa de oração, para quem não ora, meu Deus do céu, né? E às quartas-feiras a gente tem um momento de intimidade com Deus tremendo. Tremendo. O Espírito Santo desce. E se você não experimenta isso, você fica para trás. Nós pregamos uma vez aqui sobre Tomé. Tomé era um homem de grande fé.
Mas ele ficou conhecido como um homem de pouca fé. Por quê? Porque no dia em que Jesus apareceu, ele não estava reunido. Simplesmente ele não estava. Aí depois todos crendo, e Tomé diz assim: como foi que aconteceu? Não, Jesus apareceu, cara, Jesus... Ah não, eu só acredito se eu tocar nele. E Jesus é tão maravilhoso, Jesus diz assim: Tomé, toca aqui. Quando ele toca, ele diz: Deus meu, agora eu acredito. Tomé, mas na reunião passada tu não estava presente. Aí você ficou para trás, Tomé. Os outros creram, Tomé, porque os outros estavam presentes. Ei, você está vindo para o turno de oração? Está ficando para trás. Está ficando para trás. Porque edifica a nossa fé. Percebe como é que são as coisas? Então a igreja, ela é um local organizado que deixa Deus agir. Primeira coisa. Segunda, a igreja que Deus quer é uma igreja que o adore verdadeiramente. Adoração é mais do que cantar, querido. Eu costumo dizer que existem 3 tipos, e aí vamos aprender isso. Já falei isso aqui algumas vezes também. Existe o cantar, existe o louvar, existe o adorar. Cantar é toda frase que você pega e você coloca uma melodia. Qualquer frase que você pega e você coloca uma melodia, você está cantando. Quem aqui... As redes sociais são ótimas, né? Para nos dar, até dar subsídio para pregação, né? De tão engraçada que a rede social é, né? Já viu aqueles vídeos do Instagram, que a mulher vai cantar em inglês, vai lai, lorai, lorai, lirai, lorai, lorai, né? Ela fala assim, canta aí ela. Aí eu só sei cantar em inglês, vai cantar em inglês. Chai, little chai, chai, né? Tem esses vídeos no Instagram? Ela está cantando. Ela está cantando, sabe por que ela está cantando? Porque ela está pegando qualquer frase e está colocando uma melodia, torna-se uma canção. Você nem precisa entender. Mas existe o louvor. O que é o louvor? O louvor é quando você pega uma frase, coloca uma melodia e oferece a alguém. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa. Então você pega essa frase, você está oferecendo, você está louvando essa pessoa. Você pode louvar a Deus, você pode louvar o diabo. Mas a adoração, ela é muito mais profunda do que isso. A adoração é um lugar secreto em que você entra, e quando você entra, você tem um encontro com Deus. É só você e Ele. E o louvor, o que é? O louvor é uma das coisas que te leva para a adoração. Oração é uma das coisas que te leva para a adoração. Entenderam isso? Então uma igreja que agrada a Deus é uma igreja que adora. E agora que você tem entendimento que você é parte do corpo de Deus, e que Deus quer verdadeiros adoradores, que o adorem com todo o seu ser, significa que todos os membros precisam adorar. Todos os membros do corpo precisam adorar. Senão o corpo está incompleto. Mas é impressionante como a gente percebe quem entra no secreto e quem não entra. É impressionante, querido. Sabe? O Espírito Santo chega, a gente sente. O Espírito Santo toma conta do ambiente, a gente sente. Mas a gente sente quem entra no secreto e quem não entra. Experimente isso. Experimente isso. Isso não é disponível para mim. Isso não é disponível para o nosso líder de oração aqui, que está aqui na frente. Não. Isso está disponível para todos. Para todos. Deixa eu te dizer uma coisa. Quanto tempo faz... Lembra que eu disse lá em casa, quanto tempo tem que eu não mergulho nessa piscina? Quanto tempo tem que você não mergulha no Espírito Santo? Tem meses que eu não mergulho na piscina, mas deixa eu te dizer uma coisa. Não tem nenhuma semana que eu não mergulho no Espírito Santo. Sabe por quê? Prioridade. Falando de igreja, quando o livro de Atos se refere à igreja, ele menciona unidade. Atos capítulo 2, versos 46 e 47 diz assim: e perseverando, unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam
que haviam se salvar. Quando a igreja de Atos experimentou a unidade, querido, congregando no templo, partindo pão de casa em casa, com alegria e singeleza, louvando a Deus, então eles caíram na graça do povo e Deus ia acrescentando as pessoas. Então a igreja é isso. É a união de membros formando um corpo em unidade, onde o cabeça é Cristo. Fora isso, um membro sozinho, sem unidade, sem comunhão, não é igreja. E outra coisa, a igreja quer que você seja feliz. Sabe por quê? Porque Deus quer uma igreja feliz. Salmo 122, verso 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora na versão revista e atualizada, na versão NVI, não diz alegrei-me quando me disseram, diz alegrei-me com os que me disseram, vamos para a casa do Senhor. Aí cabe outra vez, né? Pastor, qual é o que está certo, querido? Está complementando. Ah, pastor, mas por isso que eu não gosto de ler a Bíblia, porque cada versão diz uma coisa, querido. Eu não vejo dessa forma. Sabe como é que eu enxergo? Complemento, quer ver? O salmista primeiro, olha que coisa linda. Ele primeiro se alegra quando dizem para ele, vamos à casa do Senhor. Depois ele se alegra com os que dizem para ele, vamos para a casa do Senhor. Primeiro tem uma alegria pessoal e interna, depois tem uma alegria conjunta. É assim que eu enxergo. Se você enxerga que há divergência entre... Oh, querido, qual é o teu ponto de vista? Percebe? Então a versão diz, alegrei-me quando me disseram. Ele está dizendo assim, cara, houve uma alegria tão grande dentro de mim, queimou um fogo tão grande dentro de mim. Aí na outra versão diz assim, alegrei-me com os que me disseram. Diz assim, cara, foi um fogo tão grande dentro de mim, mas não só dentro de mim, dentro dos meus irmãos, porque eles também se alegraram comigo. Percebe que tem um complemento entre uma versão e outra? Enxerga assim, querido, enxerga assim. Mas esse não é o cerne da questão. O cerne da questão é que a igreja é um lugar para exalar felicidade. Porque mesmo diante dos duros discursos do pastor, mesmo diante da forte exortação do Espírito Santo, mesmo assim, nada disso é mais importante do que a alegria da presença do Espírito Santo. Nada disso. O que importa dentro da igreja, apesar da palavra, apesar de tudo, é a presença do Espírito. Acima do discurso, acima da palavra pregada, acima da exortação, existe a presença do nome que está acima de todo nome. Isso é maravilhoso. Eu ia falar de justiça, mas já estamos colocando para fora aqui. Já estamos expulsando. Eu quero ver o dia que eu falar assim, gente, hoje a gente vai ficar até meia-noite. Eu quero ver a cara de vocês. Quem vai ficar feliz, quem não vai, né? Vai ser um teste, né? Mas eu vou deixar a justiça então para o próximo domingo. Mas isso é igreja. Igreja é lugar de alegria. Porque é na igreja que eu encontro o meu irmão. O irmão que eu vou encontrar no céu. A igreja é o lugar onde eu encontro a minha família. Não a família dada por sangue, mas a família dada por Deus. Eu olho para esse cara aqui e digo, cara, tu é meu irmão. Sabe? E eu creio tanto nessa igreja local, tanto, que assim, quando alguém de fora diz assim, pastor, o senhor pode orar por mim? Eu digo, posso, mas depois que eu orar pelos meus. Essa madrugada eu orei por cada um de vocês, cada um. E glória a Deus que ainda somos poucos, né? Ainda dá para fazer isso. E eu fui orando por cada nome, cada nome, cada nome. Sabe por quê? Porque você é a família que Deus me deu. Eu orei por cada um, sabe? Citando o nome de cada um. Quando eu vi, estava amanhecendo. Eu disse, oh, glória, amém. Eu não quero que você seja perfeito, querido. Sabe? Eu peço a Deus que me dê sabedoria para lidar como você é. Mas eu peço a Deus também sabedoria para te transformar naquilo que você precisa. Mas não sou eu que transformo, é o Espírito Santo. Então só te conduzir, porque o pastor, ele só leva até o local do pasto. Mas o pasto quem dá é a terra. E quem rega a terra é o Senhor.
Entendeu? Então a gente pode levar até o local de pasto. Aqui a gente explica, a gente mostra, a gente conduz, a gente diz aonde o pasto está. Mas se você vai pastar o melhor pasto, que é a palavra, ou não, aí é com você, querido. Não é mais com a gente só conduz, a gente só mostra. E a gente diz: ei, você está indo para o lugar errado. Ei, você está indo para lugar deserto, vem para cá. Amém? Para finalizar, duas coisas que eu quero dizer para vocês. Primeira, que o Senhor te mostre se tem alguma idolatria no teu coração e que você ainda não percebeu. Peça com fé, peça para Ele. Passe a semana pedindo: Senhor, me mostra se tem alguma idolatria no meu coração que não te pertence. Me mostra, Senhor. Deus vai te mostrar. Aí entrega a Ele essa idolatria. Segundo, peça a Deus para que lhe mostre se você está sendo uma peça da igreja que funciona. Uau! Peça a Deus que abra os seus olhos para enxergar o quanto você está encaixado na igreja. É muito bom crente de cadeira. Conta tanta história dos outros. Ei, está na hora de você ter as suas experiências com Deus. Suas experiências. Cara, mas Deus falou comigo. Deus falou comigo. Ei, Deus me diz. E Ele fala, Ele diz. Eu demorei uns 18 anos da minha vida para ouvir Deus a primeira vez, depois que eu me converti. Eu vou contar de novo como foi. Só contei aqui 185 vezes. Quem nunca ouviu, levanta a mão. Oh, glória, era isso que eu queria. Pelo menos um dissesse que nunca ouviu. Ai, tem tanta gente. Eu já era crente há muito tempo, já era líder de uma grande igreja aqui em Fortaleza e tal. E quando Deus me colocou no meu coração que eu estava perdido, eu disse: como perdido, Senhor? Eu sou dentro da igreja, não sei o que, sou líder da igreja e tal. Você está morto, filho. Aí eu comecei minha busca e nada. Aí um dia eu fui para o meu quarto de guerra. Cheguei no quarto de guerra, eu fui brigar com Deus. E eu disse: Senhor, e eu estava a ponto de ser fulminado. Senhor, se o Senhor existe mesmo, fala comigo, Senhor. Porque se eu fosse hoje num centro espírita e a pessoa lá da mesa falasse, o espírito descia e falava. Senhor, fala comigo, Senhor, porque se eu fosse hoje num centro de macumba, o espírito lá baixava e falava: Senhor, fala comigo, Espírito Santo de Deus, fala comigo. Toda vez eu choro. Deus falou. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus na minha vida. Deus disse: sabe por que eu não desço, filho? Eu olhei e nunca tinha ouvido aquela voz. É uma voz forte, doce. Parece que sai de dentro de você. Aí eu disse: por que o Senhor não fala, Deus, comigo? Só quero que o Senhor fale. Ele disse: porque eu não sou prostituta. A prostituta é que vai quando qualquer um chama. Por isso, a prostituta vai quando eles chamam. Eu sou o noivo. Adorne-se e eu descerei. Ele fala. Se ele nunca falou com você, busque. Eu quero finalizar com uma coisa que nem está aqui. Mas o livro de Daniel, capítulo 2, verso 21, diz assim: e ele dá sabedoria aos sábios. Nós falamos isso no Comunhão e Mesa. Quem participou do Comunhão e Mesa está na frente, né? Daniel, capítulo 2, verso 21, ele dá sabedoria aos sábios. Uau, quando eu li aquilo, pá. Às vezes eu estou lendo a Bíblia e tem um negócio assim que pula, né? Quando pula, eu digo: opa, tem coisa aqui. Tem tesouro aqui. Pulou. Aí eu disse: por que ele dá sabedoria aos sábios, não dá sabedoria aos tolos? Se o sábio já é sábio, para que ele dá sabedoria ao sábio? Ele dá sabedoria ao sábio, porque o sábio sabe onde buscar a sabedoria. Quando Deus chega para Salomão e diz: Salomão, peça-me o que você quiser. Salomão diz: Senhor, eu quero sabedoria para guiar o teu povo. Salomão já estava sendo sábio em pedir a coisa certa. Então ele dá sabedoria ao sábio, porque o sábio sabe pedir sabedoria.
O tolo pede coisas, o tolo pede materiais, o tolo pede dinheiro, o tolo pede, mas o sábio pede sabedoria. Salomão já era sábio quando pediu sabedoria. Saiba o que pedir a Deus, porque Ele vai te dar o que você pedir. E depois prepare a terra para receber o que Ele te dá. Eu estou há 15 anos para escrever um artigo sobre o Ceará. Todo ano a gente pede chuva. E toda vez que tem chuva tem alagamento, tem desgraça, tem tudo. Não é porque a chuva que vem é forte. Aí tem chuvas fortes em Fortaleza causam transtorno. Por que causou transtorno? Não é porque Deus mandou chuva além da conta. É porque a gente não se preparou para receber a bênção. É por isso. Desde os tempos de Luiz Gonzaga, eu pedi para chover, mas chover de mansinho, para ver se cair, nascia uma chuva, uma planta no chão. Era mais ou menos assim, não era? A música, depois que eu me converti eu não ouvi mais não, mas eu ainda lembro dessa. Luiz Gonzaga já pedia chuva naquela época, mas a gente não prepara a terra para receber a chuva. Você pede bênção? Prepara a terra, senão vai ser transtorno na tua vida, querido. Senão, quando Deus mandar a chuva de bênção, vai causar transtorno na tua vida. Não é porque ele abençoa demais, não. É porque você não preparou a terra para receber a bênção que você mesmo pediu. Amém? Vamos adorar.